a gente já vai iniciar daqui a alguns minutos. Ó, estamos em live. E agora, para sair, não sei me ligar. Saiu? Aqui não é um aplicativo, né? Não. Eu acho que tem que ir de novo no link. De novo, deixa eu ver. Na verdade, eu não saí, ele só sumiu. Tá? Dizendo, eu acho. Aqui, ó. Achei. Ó. Elisiane, estamos ao vivo. Oi? Já? Já. Beleza. Então, já podemos começar, né, Paula? Sim, nós já estamos ao vivo. Ah, tá. Então, boa noite a todas e a todos que estão aí nos acompanhando pela nossa página no Facebook, professora Elisiane. Boa noite a Júlia, ao professor Renier, que aceitaram o convite de estar conosco discutindo hoje a nossa temática é as mulheres no esporte. A gente tem essa necessidade de trazer essa discussão, esse diálogo sobre a questão do incentivo ao esporte feminino, e aí a gente vê aí uma certa invisibilidade, descaso por parte do poder público, enfim, investimento ao esporte feminino. Mas a gente tem também acompanhado, tem dialogado com algumas mulheres que não têm desistido, que fazem parte de várias modalidades esportivas, entre o futebol, a capoeira, o atletismo, enfim. E aí hoje nós convidamos a Júlia Vargas, que é contramestra de capoeira, estudante de psicologia, que realizou um evento feminino profissional do Amazonas, que em 2021 fará 20 anos de existência. Olha só que legal. É muito legal esse trabalho da Júlia, essa dedicação ao esporte, né? Principalmente a capoeira, que é onde ela está mais presente, né? Também da associação, é sócia, né, da Associação Brasileira dos Professores de Capoeira, e hoje faz parte da diretoria técnica do CBC, que é a Confederação Brasileira de Capoeira. E aí está conosco também, nós convidamos a Joana, que ainda não conseguiu entrar, a Joana, que é uma jovem moradora lá do Jorge Teixeira, que desenvolve ali as suas atividades numa feira, mas que faz parte de um time de futebol feminino, onde participam várias mulheres que utilizam esse momento para sair ali das atividades domésticas, do cansaço, e encontraram no esporte essa forma de socialização, de uma questão de interação, e é importante que a gente traga isso para o debate, para o diálogo, um tema tão relevante para a sociedade, tão relevante para as mulheres. A gente tem aqui conosco também o professor Renier. O professor Renier é o professor do Estado, que trabalhou na Sengel, que mais ou menos no ano de 2005, por aí depois ele vai me corrige aí, tá bom? E o professor Renier, ele tem algumas informações, né, tem dados de como funcionava, a importância dessa secretaria para o incentivo ao esporte, e os impactos, né, disso depois que essa secretaria foi extinta. Tá bem? Então, Júlia, bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite para vir dialogar conosco. Renier, boa noite, obrigada por estar aqui conosco nesse importante debate, nesse diálogo. E, então, a gente vai fazer assim, né, eu vou começar aqui com a Júlia, a gente vai começar com a Júlia, depois com o Renier, se a Joana conseguir entrar, então a gente continua com a Joana, e aí depois a gente abre, né, para as discussões, para as perguntas, e vai interagindo aí junto com quem está nos acompanhando pela nossa página aqui no Facebook, tá bem?
Então, Joana, você pode... Joana, não, Júlia, desculpa. Júlia, você pode se apresentar e já você começar a falar, você falar um pouco aí dessa... você falar um pouco de como começa essa sua trajetória, né, na capoeira, falar um pouco dessa problemática em relação ao descaso, à falta de investimento no esporte feminino, nas suas várias modalidades, e aí você vai trazendo aí, né, um pouco dessa sua experiência e quais são as suas expectativas dentro dessa questão do esporte, né, dentro do processo político aí que a gente se encontra, tá bom? Eu sou a professora Elisiane, candidata a vereadora, e entre com a gente aqui para dialogar. Boa noite, Júlia. Boa noite, gente, todo mundo que está acompanhando a gente, né? Eu acho que essa é uma temática que deveria ser debatida sempre, deveria ser discutida sempre que possível, né? Porque é uma temática que ela é mundial, né? Não é algo que a gente sofre só no Amazonas. É uma temática que a gente sofre mundialmente, né? Você tira pelo futebol brasileiro, onde as pessoas dão mais visibilidade a um Neymar do que a uma Marta, né? Então, essa distância do esporte para a mulher e para o homem é muito grande, né? E falando em capoeira, eu estou contra a mestre de capoeira até abril do ano que vem. Né, ano que vem eu serei homologada mestra de capoeira, a terceira mestra dentro do estado do Amazonas, a segunda em atividade, né, porque a primeira mestra que foi formada no Amazonas, ela não pratica mais capoeira, mas isso para a gente é uma dificuldade muito latente, porque o número de mestres que nós temos dentro do Amazonas hoje é gigantesco para o número de mestres que nós temos dentro do Amazonas. E isso não é uma questão de falta de mulheres competentes, né, para assumir esse cargo. Não é isso. Na verdade, o que acontece é que para a mulher tudo é mais retardado, né? Eu pratico capoeira desde os 2 anos de idade. Eu sou aluna do mestre Ronaldo Vargas, que é meu pai, né? Sou casada com o mestre Jorge Lambão e tenho uma família inteira que pratica capoeira e a gente tem vivenciado isso na pele, né? A luta dentro do esporte desde que eu me entendo por gente. Então eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque é algo que a gente vem batalhando há muitos anos, não é uma luta de agora, não é alguma coisa que começou há pouco tempo, não, é muitos anos, tanto que o evento mais antigo feminino dentro do estado do Amazonas hoje é o que a gente realiza, né, onde eu estou à frente junto com o meu grupo, né, e meu mestre e a minha mãe, né, que é a idealizadora do evento. São 20 anos de evento que vai fazer ano que vem, na minha formatura, e às vezes a gente pensa assim, poxa, que legal, uma vitória, mas é uma vitória triste, porque eu gostaria de ver muitos mais eventos de capoeira acontecendo voltados para as mulheres, mas acontece que o apoio ele é muito pouco, né? Tanto do poder público quanto dos mestres de dentro do Amazonas, dos homens. O apoio para a mulher, ele chega a ser revoltante, né? Nós temos uma mestra de capoeira dentro de Manaus, que é a mestra Maninha, inclusive convidei ela para participar dessa live também, acredito que a qualquer momento ela pode entrar aí também, e hoje eu passei o dia inteiro conversando com ela, que nós temos um conselho de mestre dentro do estado do Amazonas, né, foi criado um conselho de mestre, ainda não é um conselho de direito, né, é um conselho somente de fato, eles se reúnem e decidem algumas coisas que às vezes até meio sem cabimento, né, acredito eu, porque são coisas que eles decidem num coletivo de 10 pessoas, quando na verdade são 80 mestres de capoeira dentro do estado do Amazonas, né, e vários praticantes. A gente tem, acho que um número de praticantes de capoeira dentro do estado do Amazonas, eu acho que elege um governador, se a gente for calcular bem. Mas as pessoas estão desacreditadas desses conselhos, desses movimentos coletivos que se fazem dentro da capoeira, justamente por isso. E a única mulher que a gente tem dentro do Amazonas não consegue participar porque ela é simplesmente extremamente boicotada em cada atividade que acontece.
né? Eu sou contramestre de capoeira e muitas das vezes eu não fui informada de coisas que acontecem dentro desse coletivo. E é um coletivo que trabalha junto ao IFAM, né? Ao GT, a um grupo de trabalho e tudo. E nunca fui informada. Sendo que quando tinha um contramestre que ia formar mestre, ele participava de todas as reuniões que aconteciam entre os mestres, ou dentro desse GT, desse grupo de trabalho. E não é uma questão de falta de interesse, eu acho que é uma questão justamente de falta de paridade com as mulheres, né? Será que é porque eu sou mulher que eu não posso participar? Será que é porque me acham menos preparada para estar ali também e opinar em alguma coisa? A gente fica com esse impasse na cabeça, né? E eu acredito que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito em cima, né? Nós somos quase 90% da população e dentro da bancada do parlamento nós somos minoria, né? Então é muito legal que a gente apoie as mulheres que estão candidatas, né? As mulheres que estão aí para olhar pela nossa causa, né? Para olhar pelo esporte, pela cultura e principalmente pelas mulheres, porque a gente passa por isso a todo momento, né? E é triste, é muito triste. A capoeira ela já ganhou uma visibilidade feminina muito grande, porque não existe um grupo de capoeira que não tenha uma mulher, né, que participe ativamente, né, da parte burocrática do grupo ou de algo parecido. Mas ainda está muito longe da gente se equiparar aos homens, né? E isso é muito triste. Mas a gente está correndo atrás e eu espero que muito em breve a gente consiga, pelo menos, se não equiparar, mas chegar um pouco mais próximo, né, do que os homens já têm conquistado. Porque, por uma questão histórica, os homens estão à nossa frente há muitos anos, né? Então a gente tem que correr muito atrás, tem que batalhar, tem que dar a cara para bater. Eu digo isso com muita propriedade porque eu sou filha de mestre de capoeira e a vida inteira eu tive que provar que eu poderia ser mestra de capoeira pelos meus dotes, pelo que eu sabia, pela minha capacidade, e não por ser filha de mestre de capoeira, né? E isso é uma avaliação que você tem que estar todo o tempo à prova. Então, para mim, essa questão de falar sobre o esporte, falar sobre a mulher dentro do esporte, é uma questão que tem que ser abordada a todo tempo. A gente tem que sentar para conversar e tentar fazer mais política pública para isso, né? A gente tem que encontrar um caminho para que as mulheres estejam equiparadas aos homens urgentemente e a gente possa assumir o protagonismo dentro de todas as áreas, porque a gente já está cansada, né, de ficar todo o tempo correndo atrás dos homens para que a gente possa aparecer em algum momento ou participar de algo igual a eles. Eu acredito que deu para me conhecer um pouquinho. Eu sou um pouquinho polêmica, eu gosto de falar, né? Isso às vezes causa um certo desconforto. Fica à vontade, Júlia, pode falar, esse espaço é nosso, é para a gente dialogar e para a gente colocar mesmo, né, essas questões aí mesmo, viu? Fique à vontade. Beleza, então tá. Na verdade, por que eu falei que eu sou polêmica? Normalmente isso gera um certo desconforto em algumas pessoas. Eu me formo mestra ano que vem, muito provavelmente depois dessa live, né, e falar o que eu penso, alguns mestres não vão participar, ou não vão querer participar, né, porque é muito mais fácil a gente escutar o que a gente quer, né, ou o que a gente não concorda, mas a gente vai lá e faz a vaquinha de presépio e acaba acatando, né? E muitas das vezes não é porque são mestres de capoeira ou são mais antigos que a gente tem que acatar o que eles falam, né? A nossa década é outra, os tempos mudaram e a gente tem que ter espaço para falar também e colocar as nossas opiniões. É isso aí, Júlia. Júlia, eu estou muito aí contente, olha, com as questões que você traz, e mais uma vez, assim, eu quero te parabenizar, viu, pela sua luta, pela sua garra, viu, pelo enfrentamento que você faz, porque a gente sabe que para nós mulheres nada é fácil, querem nos excluir dos espaços, nos invisibilizar, mas a gente está aí para dizer, olha, nós estamos aqui, viemos para ficar. E a questão da capoeira tem uma questão que vai muito mais além da questão, é uma questão também de a gente manter viva a cultura do povo negro,
né? Então, é Exatamente. uma coisa, né, que tem um leque, uma expansão, uma profundidade muito forte. É uma E história de aí, resistência, né? uma história de resistência. E mais resistência ainda quando a gente vê mulheres como você se colocando, persistindo, resistindo, e aí chegar a mestra e se formar, e você poder contribuir para que outras mulheres também entrem para a capoeira, entrem para o esporte, e mantenha viva essa nossa cultura, mantenha viva essa questão das nossas raízes, né? Que a gente sabe que aí você não enfrenta só uma questão desse preconceito porque é mulher, mas também da questão do preconceito com a nossa própria cultura, né? E aí eu estava vendo aqui que a capoeira, né, é declarado patrimônio cultural imaterial brasileiro. E a capoeira está presente em 120 países. Ou 150, corrigindo aqui, 150 países. E a importância cultural da capoeira é relatada nas obras de Machado de Assis, do Jorge Amado, ou seja, a capoeira é um esporte inclusivo. Então, a capoeira, né, a partir de tudo isso, ela não é só uma questão do protagonismo da mulher, mas o processo de inclusão, né, a função social que a capoeira tem na sociedade, né? E eu acho que a presença da mulher na capoeira é que prova o quanto a capoeira é um esporte inclusivo, né? Um esporte de resistência mesmo. Uhum. Isso mesmo. Aí a nossa, eu gostaria aqui rapidamente, né, de interagir com as pessoas que estão aqui nos acompanhando pela página da professora Elisiane, dar um alô aqui para o Jacob, né, que ele disse boa colocação. O mestre é o mestre Jacozinho, ele é mestre também de capoeira, que bom Jacob, que ele está aí também. Bem-vindo no diálogo aqui com a gente, com essa temática tão importante. Fabiane Vinetti, né, doutora Fabiane Vinetti, obrigada aí por estar participando com a gente. Adri Silva, que é do Movimento de Moradia, que também é historiadora. Obrigada, Adri, pela sua participação, por estar aqui com a gente nesse diálogo. O mestre Jorge Lambão, né, que disse, boa colocação, Júlia. Né? O mestre Jorge Lambão é meu esposo. Fernanda Cabral, que é professora, também é professora de educação especial, alguém que sabe muito bem, tem essa sensibilidade, sabe muito bem qual é a importância da inclusão nos seus vários aspectos, né? E eu não vejo um caminho melhor para a inclusão do que o esporte, né? Nas suas várias modalidades, né? O esporte é saúde, o esporte enfim, é um leque de coisas, né? Então, aqui a Márcia Vinagre, que é atriz também, e ela está lembrando uma coisa importante, que o dia 3 de agosto é o dia do capoeirista. Olha aí, o que temos para comemorar hoje, né? É um questionamento que ela faz. Né? Na verdade, 3 de agosto é o dia do capoeirista em São Paulo, né? No Amazonas, a gente elegeu o 10 de maio, né? Que é o dia da abolição da escravadura no Amazonas. E a gente elegeu esse dia para isso. Aí, o que é o dia 13 de maio, aqui, olha aí. 13 de maio, olha aí. A gente vai dialogando, vai socializando e vai aprendendo junto, olha só. Então, assim, a Júlia fala desse protagonismo, né, que é a hora de termos o protagonismo feminino nessa vida. Chega de a gente ficar ali atrás, né, sempre ali na reserva, ou pedindo licença para entrar, né? Chega de pedir licença para entrar. Nós precisamos ter o protagonismo dentro dessas modalidades. E agora, né, para dialogar aqui um pouco conosco, trazer um pouco mais sobre essa importância, dentro já pela uma questão do poder público, né? Esse olhar do incentivo, tanto por parte... eu vou pedir até licença para apresentar meu mestre, que está aqui também. Cadê o mestre Ronaldo Vargas? É um dos pioneiros da capoeira no estado do Amazonas, né? Um dos mestres mais antigos. Salve, salve, pessoal. Salve, salve. Salve. É o Ronaldo Vargas, né? Meu pai.
Oi, Ronaldo, tudo bem? Prazer, viu? Tudo bem. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela filha, viu? Você é um bom mestre. Filha e discípulo, né? É filha e discípulo. Tem duas funções na minha vida. Filha e discípulo, né? Um bom mestre e está formando uma ótima mestra. Olha só. Prazer, tá? Tá, e agora até eu estou assistindo ali, estou ouvindo direitinho, vendo essa dificuldade, essa questão de no Amazonas ter a quantidade de mestre, a quantidade de grupos de capoeira e a quantidade inferior de mulher dentro da atividade, nessa questão de ser mestra, né? Eu acho que é uma falta de respeito, e os caras ainda estão seguindo aqueles padrões antigos de achar que mulher só tem que ficar na cozinha, mulher ficar em casa, que mulher não serve para levar um trabalho de capoeira, alguma coisa para frente. Os caras têm que mudar essa mentalidade, né? Antigamente, o Mestre Bimba era um protagonista da questão da mulher, do machismo, de que a mulher tinha que ser só tijubina, só acompanhar o couro. Não, a mulher hoje ela faz evento de capoeira, ela participa, ela dá palestra, faz tudo. Então, ela tem hoje um evento que nós organizamos através do trabalho, que é um encontro feminino, que reúne todo o mundo, gente de todo canto do mundo, né? Então, aos 19 anos, foi a primeira mulher no estado do Amazonas a sair, levar a capoeira para fora, para a Alemanha, Itália, sozinha, e tirar esse vínculo de filha do mestre, ser a contramestra Júlia, tá entendendo? Olhar ela, sabe que é filha do mestre, não. Obrigado aí. Olha, parabéns, eu estou ali do outro lado. Parabéns. Tô lá do outro Parabéns lado. pela iniciativa e por essa consciência e essa sensibilidade, né? De que a gente precisa valorizar e deixar que as mulheres também sejam protagonistas, né, dessa questão do esporte, principalmente um esporte como a capoeira, que é tão importante, que a gente já falou, como a Júlia já falou. Tá bom? Tá ok. Obrigado aí, boa noite. Agora eu vou aqui passar a palavra, né, para o professor Renier, né, que trabalhou aí na Sengel, que era né, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que foi extinta no dia 1º de julho de 2020 e foi incorporada como subsecretário, né, pela Secretaria Municipal da Mulher, né, então eles juntaram algumas secretarias, né, da Mulher, da Assistência Social e Cidadania. Ou seja, o Estado deveria, né, professor Renier, ser um dos principais responsáveis para promover, né, o incentivo ao esporte. Não é isso? Boa noite, professor Renier, seja bem-vindo, a palavra está com o senhor. Certo. Boa noite. Dá para ouvir direitinho aí? Dá. Tá dando? Dá. Eu fico muito feliz de estar participando dessa live, esse encontro, esse debate, né? A sua candidatura, Elisiane, que traz não só o debate da participação da mulher no esporte, né, mas a participação da mulher na vida política, na vida ativa, né, da sociedade, na sociedade. Eu compreendo, eu gostaria na minha fala, tentar discorrer um pouco sobre a minha experiência no plano institucional no campo do esporte, não é? Não vou tratar especificamente sobre a participação da mulher, porque me falta dados suficientes para tratar especificamente desse assunto. Mas eu gostaria de tentar generalizar, a partir da experiência que nós tivemos, que eu tive lá na Secretaria. À época era semestre, era só de esporte, não era de juventude também, mas de tentar mostrar a experiência geral que nós tivemos e alguns projetos que foram criados à época para incentivar o esporte aqui no Amazonas. Eu vejo que essa questão e é uma forma, inclusive, da gente conseguir levantar questões que podem ser tratadas, né, a partir da eleição da sua candidatura para a Câmara, né, questões que devem ser tratadas lá dentro da Câmara com a sua eleição, e esperamos que você seja vitoriosa nessa campanha, né? Mas eu penso que a participação da mulher no esporte, ela está ligada ela está da mesma forma, ela está ligada à participação da mulher socialmente,
não é? Esse empoderamento da mulher, a participação da mulher na vida política, a participação da mulher no mercado de trabalho e a participação da mulher no esporte, elas estão interligadas. É porque elas fazem parte de um todo dentro da sociedade que a exclui. Na verdade, há em todas essas áreas aí, há uma tentativa de exclusão que não é acaso. Há uma tentativa de impedimento para que a mulher participe de tudo isso. Inclusive, mesmo onde a mulher conseguiu romper, não é, esses obstáculos, ela continua tendo enormes dificuldades, né, de ser tratada de forma igualitária, né, ao homem. Já visto aí o exemplo que a companheira que me antecedeu deu, né, que, no caso da Marta e do Neymar. Né? A FIFA, esse ano, houve uma alteração, inclusive ela tomou uma medida que aumenta a participação dos cachês, né, das seleções femininas nos campeonatos internacionais. Isso é um passo que foi dado. Mas eu penso a participação da mulher do esporte, assim como a participação da mulher em qualquer atividade social, como um passo grande, né? Assim como foi dado em relação aos LGBTs, como foi dado em relação aos negros, aos pardos, a essas categorias que são classificadas no Brasil como minoria, o que é um absurdo, né? Por exemplo, colocar a mulher entre as minorias. Mas eu acho que a participação da mulher só vai ser garantida, ela vai ser garantida não somente com programas sociais. Acho que os programas sociais são uma parte complementar de uma medida que deve estar no âmbito legal, porque eu acho que a participação da mulher, tanto no esporte, quanto na política, quanto em qualquer outra área da sociedade, dimensão da sociedade, ela só vai ter uma garantia plena na medida em que isso for colocado em lei. Acho que só vai ter essa garantia plena na medida em que isso for garantido em lei e isso possa ser cumprido. Né? Daí sim, os programas sociais voltados para a participação da mulher vão ter a sua participação mais assegurada. Né? Eu vejo com preocupação, né, essa informação que a gente tem hoje, de que a Secretaria de Esporte foi extinta. Né? Ora, nós sabemos que o Estado brasileiro, de uma forma ou de outra, particularmente nesses anos que precederam aí a abertura democrática no Brasil, depois da ditadura militar, né, nesse curto espaço de tempo que nós temos de democracia plena no Brasil, o Estado ele fomentou durante muito tempo, ele fomenta bastante a atividade esportiva, né? Seja no âmbito, porque o esporte é dividido em o esporte comunitário, né, o esporte estudantil e o esporte de alto rendimento. Em qualquer dessas áreas aí, o Estado tem tido uma participação muito efetiva, né, no fomento dessa atividade esportiva. Né? Eu me lembro que quando eu estava na Secretaria de Esporte, né, no início da década de 2005, eu fiquei entre 2005 até 2008, mais ou menos, na Secretaria de Esporte. E nesse período, o Estado ele teve uma série de projetos, né, importantes, né, que fomentaram, que incentivaram a participação, tanto no âmbito do esporte comunitário, seja na valorização e na reforma de centros, né, que são chamados de praças esportivas. São esses grandes centros criados pelo poder público, no caso o município, em várias regiões da cidade. Né? A exemplo, por exemplo, lá da mini Vila Olímpica do Coroado, onde fica ficava a sede da Sengel, né, da antiga Semesp. Né? Os grandes centros, as praças esportivas, né, tem essa configuração, ou seja, tem diversos aparelhos, como ginásio, piscina, pistas de esporte de atletismo, né? E desses centros,
eram abrigadas a todo tipo de atividade comunitária, e elas eram incentivadas. Eram incentivadas através de quê? Através do orçamento da secretaria. A secretaria ela poderia comprar material esportivo, né, e cadastrar os populares dos bairros, das regiões da nossa cidade, para ir fazer atividade física, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Porque o esporte ele tem uma participação muito importante, né, na qualidade de vida das pessoas. E também o Estado, à época, participa, né, de projetos em nível nacional, estadual, para que a gente possa ter, conjuntamente com o desenvolvimento acadêmico, né, dos estudantes, também o desenvolvimento físico, né, físico-disciplinar das escolas. E também o esporte de alto rendimento. Né? Aqui, durante a gestão da qual eu participei, no tempo em que eu estava na Semesp, houve um grande incremento, né, um grande investimento no esporte de alto rendimento. Né? Houve a reforma da Vila Olímpica, né, que é administrada pelo Estado, ali perto do Sambódromo. Né? Mas não só isso, houve a contratação de inúmeros profissionais, professores de educação física, bons treinadores, né, para que desse conta do desenvolvimento do esporte de alto rendimento. E mesmo em esportes que aqui o Amazonas nunca teve muita tradição, né, como eu me lembro muito bem, por exemplo, à época, nós construímos um centro especializado em ginástica, né, com orientadores, com professores capacitados nessa área de ginástica, lá no Parque 10, que fez com que a nossa ginástica, a ginástica amazonense, desse um salto muito grande, tendo inclusive participação na seleção brasileira. Nós tínhamos, aqui do Amazonas, pessoas que participavam da seleção brasileira de ginástica. Então, a ausência dessa instituição, da Secretaria de Esporte, para fomentar isso, para estimular o esporte aqui no Amazonas, é uma grande perda, não só para o esporte amazonense, mas para a sociedade amazonense, no que diz respeito, por exemplo, ao fato de que o esporte, assim como a educação, poder fazer com que a juventude carente, a juventude do subúrbio, a juventude das periferias, possa estar distante, do crime organizado, do narcotráfico, e melhorar, inclusive, a qualidade de vida dessas comunidades. Então, é um pesar muito grande a gente saber que a Secretaria de Esporte foi extinta. E eu acho que para uma candidatura que se diz uma candidatura popular, uma candidatura progressista como a sua, Elisiane, será de grande valia na Câmara Municipal lutar pelo retorno da Secretaria de Esporte e das atividades. Eu penso que, por exemplo, aqui no Jorge Teixeira, onde eu moro, assim como você falou, tem uma companheira que, não sei se já entrou, mas deveria entrar aí para participar da live. Tem vários times de futebol, feminino, vários times de futebol feminino que faziam inclusive campeonatos. Eu não tenho certeza se agora por conta da pandemia, resolveram, parou um pouco aqui. Tem uma quadra aqui perto de casa em que eram feitos torneios e os times sempre participaram aqui. Mas eu vejo essa participação da mulher no esporte. Primeiro, eu acho que é preciso resgatar o esporte aqui no Amazonas. Tanto o esporte comunitário, com a reforma desses bons centros que nós temos aqui em Manaus de esporte, que estavam sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte, e que agora provavelmente deve estar jogado às traças, porque se acabou a secretaria, não tem ninguém que possa gerir esses centros, então complicou mais a situação disso. Ao mesmo tempo em que é necessário ver como a gente melhora o esporte estudantil, trazendo, sei lá, fazendo, se associando à empresa ou alguma coisa do tipo para financiar o incremento dessa atividade.
como também do esporte de alto rendimento. Eu me lembro, Elisiane, inclusive, que a época que eu estava na Secretaria de Esporte, o governo federal tinha um projeto muito importante, que foi o Segundo Tempo. Esse projeto ele parou de funcionar. Era um projeto que o governo federal financiava parte dele, né? Os municípios entravam com a outra parte, e em que era feita da seguinte forma: o projeto era feito no contraturno, das aulas. Então, o aluno estava matriculado numa escola, uma determinada escola, pela manhã, e à tarde ele ia, né, para os centros municipais, para esses centros, para essas praças esportivas, administradas pelo poder público, pela Secretaria de Esportes, e lá ele tinha todo o aparato necessário para ele realizar a sua atividade esportiva. Então, tinha vôlei, futebol, dama, tinha várias modalidades de esporte, atletismo, e a secretaria ela fornecia todo o material, desde o equipamento para que ele se vestisse, até as bolas, todo o material necessário. Inclusive, havia lanche, né, esse projeto, que era o projeto Segundo Tempo. Segundo Tempo porque o aluno que estudava na escola pública municipal, ele ia para os centros esportivos do município realizar atividade esportiva nesse centro no contraturno, né? Tá? No turno que ele não estava estudando. Então, esse foi um projeto muito importante que eu acho que deveria ser resgatado, né? Porque você retira o aluno que só estuda pela manhã, à tarde, em vez de ele ficar sem fazer nada, ele vai fazer uma atividade esportiva. Isso ocupa o seu tempo, isso faz com que os pais, as mães fiquem tranquilizados, inclusive, em saber que ele está fazendo uma atividade útil e não na rua, né? Correndo o risco de ser cooptado para o narcotráfico ou crime organizado. Então, essas são algumas ideias, né, que eu gostaria de compartilhar, né? Porque eu acho que essa questão, como eu falei no início, eu acho que essa questão da participação da mulher do esporte, ela e essa paridade, não é, com o reconhecimento, a paridade, o reconhecimento da mulher no esporte, para que tenha paridade com o reconhecimento que o homem tem, é preciso que isso seja garantido em lei. Tal a forma de criar uma lei ou algum outro tipo de garantia. Não pode ficar só ao bel prazer, à boa vontade das federações de modalidades esportivas ou de cartolas de times ou coisa que o valha. Não é? Eu estava falando, inclusive, com a Márcia, que contactou há horas atrás, não é? Que talvez fosse possível criar, incentivado pelo Estado, criar o peladão, eu não sei se tem essa categoria, peladão feminino, né, para revelar novos talentos para os times, para esses times que vão se formando aqui no Amazonas, não é? Times de futebol feminino, time de futebol feminino. Inclusive, ver com essas empresas daqui do distrito, através da prefeitura, não é? Um projeto que poderia ser criado por um vereador, proposto por um vereador, né, com uma candidatura popular e progressista como a sua, de a prefeitura, junto com o governo do estado, né, poder isentar algumas empresas, algumas empresas, de determinados impostos, para que eles pudessem financiar uma bolsa, não é, uma bolsa para os atletas e para atletas daqui de Manaus, não é? Seja homens, sejam mulheres. Inclusive, poderia haver um projeto direcionado especialmente para o futebol feminino, por exemplo, não é? Uma bolsa para financiar, já que não há o devido reconhecimento financeiro, né, para o futebol feminino, para a participação da mulher no esporte, financiar uma bolsa para o futebol feminino, né, e também para financiar os clubes femininos, não é? Então, essas seriam algumas ideias aí que eu gostaria de compartilhar a priori nessa live. Tá? Elisiane. Obrigada, professor Renier. O senhor trouxe aqui vários, né, elementos, né, lembranças, trouxe uma memória histórica da importância
né, da Secretaria, né, Municipal de Esporte, né, e aí eu também queria aqui lembrar, né, já trazendo aqui, sobre essa questão da invisibilidade, da falta de investimento no esporte feminino, quando houve, por exemplo, a persistência das mulheres, por exemplo, da seleção brasileira de futebol, né? A gente vê todo ano de seleção, de quando começa, né, o processo de classificação, é aquela coisa, e pinta a rua, coloca, né, a questão da ornamentação, do verde e amarelo e tudo, e aí a gente não via, e ainda não vê toda essa empolgação quando as mulheres do esporte, as mulheres da seleção brasileira vão disputar, né? E hoje, antes de a gente começar a live, eu conversava com um amigo sobre a postura da Marta, né? A Marta, uma atleta muito comprometida, muito aguerrida, não tem ainda o reconhecimento que deveria. Então, deveria ter, né? E quando a gente viu, por exemplo, na última Copa do futebol feminino, no último Mundial, pela primeira vez viu a transmissão do jogo das mulheres no meio de comunicação, como a Rede Globo, por exemplo, né, que sempre priorizou a Copa masculina, né, a disputa mundial masculina, e aí isso foi, a gente pode dizer assim, que isso foi um pequeno avanço, né? E também tenho presenciado, muitas vezes, amigas, por exemplo, eu estava lembrando quando você falava dessa questão, dessa falta de investimento, quando Júlia falava da falta de investimento, de visibilidade, tudo, eu lembrava de duas amigas minhas vendendo rifa, fazendo feijoada, pedindo ajuda dos amigos, por exemplo, para ajudar a comprar a passagem, custear a passagem das filhas que estavam concorrendo, que estavam disputando campeonatos no jiu-jitsu, por exemplo, né? O quanto a gente vê essa questão do descaso, e todos os moradores da periferia, então, dentro das periferias, talentosa nessa questão do esporte, né, de jovens, crianças, e quando você traz para esse leque aí dessa falta de investimento na questão esportiva, dentro das periferias, a gente vê que a questão da mulher, da falta de investimento no futebol feminino, não está deslocada, né, desarticulada de toda essa questão social. E isso também é o descaso e a invisibilidade das mulheres ao longo do tempo, né? Uma sociedade que tende a invisibilizar, a excluir as mulheres de determinados espaços que são tidos como espaços prioritariamente espaços exclusivos masculinos, né? Então, as mulheres que resolvem meter o pé na porta, trazer a questão para a visibilidade, persistir, quando você fala assim, olha, tem vários times de mulheres, tipo assim, no Jorge Teixeira, como esse que eu encontrei, que a Joana faz parte, tem muitos, então isso nos motiva ainda mais a lutar para que essas ações, para que esses incentivos, essas políticas cheguem nas periferias, nos bairros. Aí você lembra a questão da mini vila do Coroado. Você imagina se nós tivéssemos uma mini vila olímpica em cada, digamos, zona da cidade, ou tipo duas dessas por zonas da cidade, para a gente começar a mudar a realidade das periferias e mudar a realidade de muitas mulheres, incentivar que as mulheres passem a participar mais, tenham condições de participar das disputas, né, das diversas modalidades esportivas. Eu imagino quanta dificuldade a Júlia não tem enfrentado aí ao longo da sua trajetória, né, Júlia? Para estar disputando, para estar junto. Ainda bem que você tem também aí esse incentivo da família. Mas eu queria também falar agora isso. Na verdade, aqui em casa, questão, acho que vocês o poder público falhava, o meu pai era o patrocinador, né? Uhum.
Tem que tirar de casa, porque senão você olha não aí, né? aparece, né? E você tem que sair daqui do estado, porque querendo ou não, para você ampliar os seus conhecimentos, você tem que sair É, daqui. Infelizmente, o esporte no Amazonas ainda é muito sim, limitado, né? O que você aprende aqui, você tem que correr atrás para aprender muito mais lá fora. Então, muitas vezes, quando o poder público falhava, eu não podia dar uma passagem aérea, porque é uma dificuldade para dar uma passagem aérea para atleta que eu nunca vi nada igual. A gente tinha que correr para justamente fazer isso. Agora mesmo a gente abriu um CT, né, um centro de lutas aqui, e a gente está contando assim, com a ajuda dos alunos, de apoiadores, de donos de mercadinho, de lojinha, essas coisas, porque infelizmente, quando a gente chega na porta de uma secretaria ou de algo, é muita burocracia. Se você não for filiado a uma federação que às vezes nem existe ou não tem um trabalho tão grande quanto o seu trabalho de um grupo coletivo, né? Porque aqui é assim, tem uma federação que ela tem 10 grupos filiados, mas somos 90 grupos em Manaus, né? E aí você fica como? Você fica limitado a uma ajuda que você sabe que você não vai conseguir, então você vai ter que correr atrás do que você tem por perto, e a gente vai se virando, né? Como pode. E aí tem a questão das bolsas, né, que não são destinadas, que não são cumpridas a cota das bolsas, né, de incentivo à participação das mulheres no esporte, e aí ficam, por essa falta, né, de política pública voltada para o esporte feminino e voltada para o incentivo ao esporte de modo geral, dentro das periferias, dentro das comunidades, acabam tendo essa dificuldade, tendo que fazer essas coisas, né, de você se virar, não é ajuda da família, é ajuda dos amigos, né, é a cota para cá, são as rifas, né, as promoções para conseguir, para ver se consegue sair do estado, competir e dar visibilidade, né. Exatamente. E aí eu lembrava agora, Júlia e professor Renier, da situação que a Carol Solberg, né, que é a jogadora de vôlei, da seleção de vôlei, passou nos últimos dias, né? Ela fez uma manifestação, né, contra essa política genocida aí, essa política irresponsável do atual presidente. E aí ela sofreu diversos ataques, né, pelas redes sociais, enfim. E aí eu tenho aqui uma frase da Carol que ela diz o seguinte: eu acredito que esporte e política devem andar juntos, simplesmente pelo fato que é impossível dissociar um do outro. E aí, isso tem tudo a ver com aquilo que o professor Renier estava falando, dessa falta de investimento, dessa falta de fomento, né, por parte da prefeitura, por parte do Estado, e tudo aquilo que Carol vem colocando também, colocou agora há pouco, em relação a essa dificuldade, né, Carol, para sair, para disputar, e para levar. Isso afeta tanto as mulheres, né, quanto a juventude, as crianças da periferia. Sim. Quantas crianças a gente não ia salvar da violência? Quantas crianças a gente ia incentivar dentro da escola? Porque o programa Segundo Tempo, que funcionava no contratempo escolar, né, professor Renier, ele tinha muito essa questão, essa função de incentivo, né, a questão da criança dentro da escola, de evitar, minimizar a evasão escolar, a reprovação. Então, uma coisa liga com a outra. Então, esporte, política e educação são muito articulados, né? A gente precisa ter essa consciência, né? E aí nós, como estamos hoje... Elisiane Soldado, a respeito dessa questão do investimento, para você ter uma ideia, basta você pegar esse grande número de empresas que a gente tem aqui no Distrito Industrial, várias delas financiam times de futebol, no caso do futebol, por exemplo, financiam o time de futebol do Sul e Sudeste, e não financiam nenhum time do Amazonas. Para você ter uma ideia, está implantado aqui com incentivo, com isenção fiscal, e mesmo assim eles não são capazes de financiar nenhum, nem como contrapartida social, que é lei. A empresa tem que dar uma contrapartida social quando ela vai se implantar em qualquer região do país. Então, só para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia. Se nesse caso, que o futebol, que é um esporte que
tem grande influência aqui no nosso país e na nossa região, aqui no Amazonas, né? Não consegue patrocínio dessas empresas, imagine os outros. Por isso que eu acho que, por exemplo, o nosso esporte é preciso criar leis para garantir o financiamento, não só o futebol, mas para todo e qualquer esporte de alto rendimento, né? Pelo menos para o esporte de alto rendimento. Então, acho que projetos de lei que pudessem garantir esses investimentos e até projetos de lei que pudessem estar voltados especificamente para a mulher, como, por exemplo, no caso do futebol feminino ou qualquer outra modalidade esportiva, né, feminino. Né? Isso tudo é possível, desde que você consiga, desde que você tenha uma voz, né, que possa levar esses anseios, esses projetos, essas propostas, né, para a Câmara Municipal e transformar isso em lei. Né? É isso mesmo. E quando você fala agora dessa questão das empresas aí no polo do com certeza, viu, professor Júlia, esse vai ser uma pauta que a gente vai levar para a Câmara Municipal e vai cobrar para que essas empresas, né, que ganham, que lucram tanto aqui na nossa Amazônia, na nossa cidade, que essas empresas cumpram a lei e façam investimento no esporte, tanto para as mulheres quanto para crianças e jovens, principalmente dentro da periferia da cidade, né? E aí a gente trouxe essa temática justamente por conta dessa preocupação e dessa necessidade, por conhecer a realidade dentro das periferias. Eu trabalho, moro na periferia. Quando a gente tinha um projeto também que funcionava nas escolas, que também era um projeto do governo federal, chamado Escola Aberta, a gente via o quanto aquilo incentivava os alunos, o quanto aquilo fazia bem para a comunidade. Aos sábados e aos domingos, a quadra da escola onde eu trabalho, no Santa Teodina, ficava lotada. Eram várias atividades esportivas, capoeira, futebol, então, várias atividades que envolviam não só os alunos, as crianças, jovens e adolescentes, mas também as mulheres, em diversas atividades que eram inseridas nessas atividades. Então, eu penso que, além de haver a necessidade que a gente vai cobrar de construir esses espaços de esporte, de lazer e cultura dentro das periferias, a gente também vai cobrar para que esses espaços públicos, como quadra de escola, sejam utilizados pela comunidade no final de semana. A escola é da comunidade. Só existe uma escola dentro daquele espaço porque existe uma comunidade. E se tem uma comunidade, tem público, tem demanda que precisa utilizar esse espaço. E aí, dessa luta, com certeza, Carol, professor Henrique, como a gente está num projeto popular, num projeto que foi construído, que nasce na periferia da cidade, né, a candidatura de uma mulher negra e professora, que é amante do esporte, que é apaixonada pela questão do esporte, da cultura, com certeza isso é uma pauta que a gente vai dar visibilidade, que a gente vai cobrar. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, quando eu conheço pessoas, mulheres que estão envolvidas no esporte, que, como eu conheço a Aruanda, que a Júlia também conhece, né? A Aruanda, quando eu vejo ela postar as atividades lá da capoeira, da mais pode, nossa, que maravilha, olha, quando eu encontro mulheres como a Joana, né, lá no Jorge Teixeira, com um grupo de mulheres praticando esporte, né, o futebol, eu acho isso muito legal. Quando eu me deparei com vários times de mulheres numa rua de Taquatiara, no interior do Amazonas, eu fiquei muito feliz, eu disse, olha, que coisa legal. E aí a gente está dizendo que a gente tem que parar de pensar, né, a gente tem que começar a desconstruir esse pensamento, né, que esporte é coisa de homem, esporte é coisa de pessoas, esporte é coisa de mulher também, né, e as mulheres devem ser incentivadas e devem ser também... Olha, mestre Pastinha dizia que capoeira é para homem, menino e mulher. Eu acho que se encaixa também para o esporte, né? Isso. Esporte é para homem, menino e mulher. Com certeza. Esporte é uma mulher, e capoeira é para homem e mulher. Com certeza. Assim como a política também é um lugar de mulheres, né? A política também. Então, agora, eu gostaria a gente já está aqui com quase 50 minutos, live, e o papo está muito bom, a conversa está muito boa, né? E eu gostaria de ver aí, Paola, tem alguém que quer participar, quer fazer uma pergunta, quer contribuir conosco aqui?
pode fazer pergunta para a Júlia, para o professor Renier, ou pode trazer também alguns elementos, né, em relação a essa questão da secretaria. Olha, a Denise Coelho coloca aqui, olha, a critério de exemplo maravilhoso, nossas meninas do Iranduba. A gente falava agora há pouco, a Júlia lembrava isso quando eu dei o exemplo de Taquatiara, antes de a gente entrar no ar, que no interior, né, é bem forte essa questão das mulheres, né, no esporte, principalmente no futebol. Eu já vi isso em vários municípios, professor Renier e Júlia, times bem organizados de mulheres no futebol. E isso é muito legal, isso é uma realidade mesmo, é um exemplo, Denise. Obrigada pela sua participação. Então, Paola, alguém quer participar, quer fazer alguma pergunta? O espaço está aberto. Cadê a Paola? Eu não estou conseguindo visualizar aqui algumas perguntas. Eu também não. Cadê a Paola? Oi? Cadê a Paola? Voltou? Eu acho que não tem, mas eu assim, gostaria ainda de perguntar aqui para a Júlia. Júlia? Oi, Júlia. Oi. Está me ouvindo? Júlia? Estou ouvindo. Eu gostaria que você falasse assim um pouco, assim, gente, falasse um pouco dessa questão da capoeira, dentro do sentido, assim, de como ela, dos momentos mais difíceis que você sentiu, se em algum momento você sentiu vontade de desistir, por exemplo. Olha, desistir no início para mim foi complicado, porque como eu falei, eu sou filha de mestre, então é tudo mais cobrado, né? A cobrança é maior, você tem que fazer as coisas com uma avaliação maior para as pessoas, você tem que, por obrigação, saber mais, né, do que os alunos, para poder ajudar na hora do treino, ou se você vai em algum encontro de capoeira onde tem vários mestres, você está todo o tempo ali à prova, porque eles estão sempre te colocando nessa sinuca de bico. Então, assim, não foi uma questão de desistir, mas foi algo que me desmotivou muito no início, né? E minha mãe também me obrigava a treinar capoeira no início, né? Obrigava todos os filhos, porque a gente vivia de capoeira, né? Hoje, graças a Deus, eu e meu pai somos funcionários públicos. Mas, por um período de tempo, a gente vivia de capoeira. E aí minha mãe falava, de lá sai seu pão, você tem que treinar, você tem que ajudar seu pai. Então, isso foi me deixando um pouquinho de saco cheio. Depois eu vi que não tinha jeito, estava no sangue. E aí eu tinha que treinar mesmo, que eu gostava do negócio. E aí eu peguei amor demais. Inclusive, de todos os filhos, eu fui a única que continuei na capoeira, dando aula, levando o trabalho do meu pai. Os meus outros irmãos são atletas profissionais de MMA, né? Eles treinam na Tia Nogueira, no Rio de Janeiro. Mas eu sempre fui apaixonada pela capoeira. E aí, houve momentos, assim, de me deixar muito triste em relação a machismo dentro da capoeira mesmo, de eu participar de eventos e homens não me cumprimentarem, de eu estar em evento, assim, estar em roda de conversa com os homens e cumprimentarem todos os homens, chegar em mim, pular e cumprimentar outra pessoa. Isso acontece muito, muito. No âmbito da capoeira é uma coisa que é latente, o machismo é muito grande, né? Que nem ainda agora ele falou sobre políticas para as mulheres, voltada para as mulheres e tudo. Dentro da capoeira é mais difícil, por quê? Porque nós somos patrimônio imaterial, né? Nós podemos estar nas escolas, nós temos leis que nos amparam, mas ainda assim existem mestres que te bloqueiam, que não deixam você participar dessas coisas, dessas atividades, né? Existem os homens ali te bloqueando, mesmo que você possa, mesmo que você tenha uma lei que te ampare, dando aula ou participando de alguma coisa dentro de uma escola, existe ainda a barreira dos homens que estão à frente, que não vão te deixar participar.
que vão querer te testar a todo momento para saber se você é competente o suficiente para estar nesse patamar deles, entendeu? Eu não sei, eu acho que o homem dentro da capoeira, não sei, não são todos, não estou generalizando, mas alguns, eles têm uma insegurança muito grande. Eu acho que eles pensam que quando a gente vai formar mestra, a gente vai tomar o lugar deles em algum momento. Porque nós mulheres somos brilhantes, realmente, somos muito mais inteligentes que eles. Mas eu acredito que isso acaba ferindo meio que o brilho deles, entendeu? E aí, em algum momento, eles tentam te bloquear, te embarrear de alguma forma, porque é surreal, é surreal. Só quem vive na pele mesmo o dia a dia do capoeirista, né? Porque existe o capoeiro e o capoeirista, né? Mas quem vive na pele essa situação da capoeira percebe o quanto é latente o machismo, né? É muito patriarcado, essas coisas. Eles ainda acham que eles estão naquela época, né, de 1000 anos atrás, onde o homem tem que mostrar, tem que se autoafirmar, né, colocar a mulher no lugar dela ali, não, peraí, chega devagar e tudo. E a gente não tá ali só para tocar pandeiro, responder o coro, não, a gente tá para fazer tudo igual a eles. E eu vou te falar que é muito difícil, né? Eu acho que a Aruanda é uma pessoa que, como você conhece, a Aruanda também ela é afiada, ela é igual eu, a gente se dá muito bem, eu e a Aruanda. Porque ela realmente também. Ô, Júlia, Oi. no caso de vocês mulheres que fazem qualquer tipo de arte marcial, não é porque as artes marciais são uma coisa mais, digamos assim, a sociedade classifica como coisa mais afeita aos homens, não é? A sociedade, ela enxerga dessa forma. Então, no caso de vocês, das mulheres que fazem arte marcial, é muito mais complicado. Sofrem muito mais machismo do que qualquer outra atividade esportiva, como, por exemplo, a mulher no vôlei ou a mulher mesmo no futebol, não é? Que quer queira, quer não queira, a mulher vem rompendo, vem conquistando seu espaço no futebol dia a dia, não é? E isso, no caso de vocês, é bem maior, né? É verdade. Luta, mas eu vou te falar, eu também sou praticante de jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu ele respeita muito mais a gente ficar equiparado, entendeu? Uma mulher, por exemplo, dar um mata-leão no homem ou finalizar um homem num tatame, para eles é uma glória. Se uma mulher dá uma banda num homem dentro de uma roda de capoeira, muito provavelmente ela vai levar um cacete ali na roda de capoeira. Dependendo do homem, ela vai apanhar. E existem vários vídeos aí que provam isso, entendeu? Se uma mulher der uma entrada ou fizer alguma coisa, você desperta no homem uma coisa que é surreal. Ele quer te bater, ele quer te mostrar que ele é melhor do que você, entendeu? Então, assim, eu acho que a capoeira em si ainda é um espaço de autoafirmação muito grande, principalmente dentro do Amazonas. É uma coisa que eu vejo muito latente ainda dentro da capoeira. Mas eu acho que essa concepção masculina, né, acerca desse caso em particular, talvez seja porque os homens, por causa do próprio preconceito que eles mantêm em si, eles não tentam, eles classificam isso como uma área exclusivamente deles. Então, eles, digamos assim, a culinária, por exemplo, é uma coisa que os homens vêm entrando faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim. Então, os homens, eles são menos, eles tentam menos fazer tarefas, entrar nas tarefas, entre aspas, classificadas como femininas, do que as mulheres, que, ao contrário deles, invadem cada vez mais essas, entre aspas, tarefas, que seriam atividades que seriam eminentemente masculinas, não é? Sim. Então, eu imagino que passa pela cabeça, no subconsciente, provavelmente, o que passa é o seguinte, está invadindo a área que eu justamente sou o bom, não é? Que talvez eu seja que mais eu me dediquei, então uma mulher vai tirar esse meu, vai me tirar vai me desbancar, digamos assim. Né? Então, é mais ou menos isso que passa na cabeça dos homens. Sim, faz todo sentido esse pensamento, é real. Então, olha, essa questão, né, ela é um reflexo ainda muito forte, né, dessa sociedade androcêntrica, né, que estabelece, né, o espaço de homens e espaços de mulheres, atividades de homens, atividades de mulheres.
Igual a Então, história quando a dos gente brinquedos. começa, Igual a história dos isso, brinquedos. então, é até nos A menina não pode brinquedos, brincar na com escola, boneca, né? Fila de a menino, mulher é não pode fila de brincar de menina, carrinho. a boneca é da menina, a bola é do menino, então, tudo, o androcentrismo, ele vai fortalecendo essas questões, vai enraizando cada vez mais, se reconfigurando. E quando a gente dá esses avanços, a gente vai percebendo o quanto. A gente tem dois desafios enquanto mulheres, né? Uma é vencer, já é a questão da falta de investimento na questão do esporte, e a outra é enfrentar o patriarcado, enfrentar o machismo nesses espaços, ou seja, quando chega tá essa questão do medo, você não é só a competição do esporte, mas a competição por um espaço, né, para a gente galgar esse espaço. E aí a Márcia Vinagre diz assim, mais mulheres na política, a Denise diz, professor Renê, mamãe e papai, saudades. Que é legal, é que tem um exemplo muito que aconteceu agora recentemente. Eu fui convidada para participar do corpo técnico, né, da diretoria técnica da CBC, que é a Confederação Brasileira de Capoeira. Para mim foi uma dificuldade muito grande participar da Federação Amazonense de Capoeira, porque exige muita coisa, eles botaram uma barreira imensa para você participar, e é muito complicado. E aí, de repente, eu estou na minha casa e eu recebo a ligação do presidente da Federação de Brasília, me convidando para participar da diretoria técnica da Confederação Brasileira de Capoeira. E, assim, em nenhum momento eles pararam para dizer assim, olha, nós não vamos dar espaço. Não, ele colocou lá, me colocou, naquele momento eu fui a primeira mulher a ser inserida na diretoria técnica, e ele falou assim, gente, está aberto, eu queria colocar pelo menos umas 12 mulheres na diretoria técnica, se vocês puderem indicar mulheres para participarem e tal. E aí eu fui atrás de amigas, de parceiras, né, que me acompanham e tal, de outros estados. E aí eu falei, olha como é que são as coisas, não a diferença é que a gente vai acabar chegando no mesmo lugar, entendeu? Não tem por que ficar embarreirando a participação de alguém ou bloqueando a participação da mulher. Uma hora ela vai chegar no lugar que ela quer, independente. Né? Alguém vai enxergar essa visibilidade que ela merece ter, né? E eu fiquei bem emocionada, inclusive, com esse convite, porque é a Confederação Brasileira, né? Alguém que está acima de um órgão. Então, assim, para mim foi maravilhoso, e eu não vou dizer que eu fiquei adorando também, né? Quando a gente pode dar uma surra na sociedade desse jeito, né? E a mulher vai demais, olha, você já virei sua fã. A mulher vai participar da divulgação, ela vai contribuir. Mais da metade da população brasileira é mulher. Então, ela vai contribuir, ela tem muito em que contribuir na divulgação da modalidade. Não é possível que a pessoa não consiga enxergar isso. Isso mesmo. E aí, olha só, nossa live está muito boa, viu? Muito boa. Silvânia Farias diz, enfrentamos esse desafio em todos os lugares, o machismo é real. A Adri Silva diz, viva a cultura libertadora. A Jaide Andrade diz, por mais mulheres na política e no esporte. Vamos que vamos, professora Elisiane, com o número 13613. Olha aí, o pessoal tá... Então, a gente percebe da importância de nós, mulheres, também estarmos na política, porque esse olhar sensível, né, para todos esses desafios que a gente enfrenta no esporte e nos diversos espaços, há necessidade das mulheres estarem também na política para que a gente lute, né, para que essa realidade mude, para que a gente tenha projetos de incentivo para as mulheres no esporte estarem mais presentes, para a valorização das mulheres no esporte e também para a questão do incentivo, como eu já falei, dentro da periferia, para a juventude. Quantos jovens a gente não pode salvar, hein, através do esporte, hein? Né? Quantas mulheres campeãs a gente não pode dar visibilidade, né, dar oportunidade para várias mulheres se tornarem campeãs em várias modalidades esportivas, hein? E aí eu quero dizer para você, Júlia, que na política também não é diferente, viu? A política é um espaço construído para os homens também, né? Para nós, mulheres, foi reservado a casa, o cuidado com as crianças, né? Essa coisa. Então, aquela coisa de como se nós, mulheres, fôssemos as frágeis, as sensíveis. E aí, na política, a gente tem que ser
muito forte, né? A gente tem que enfrentar Sim. mesmo e aguentar, engolir o choro, e porque eles também não nos querem, os homens também não nos querem na política, né? E a gente ainda enfrenta essa questão de que muitas vezes, culturalmente, as mulheres também não votam nas mulheres, porque a gente foi também construído esse pensamento na cabeça da gente, né? Que a política, quem faz política são os homens, a política é um lugar para homem. E a Exatamente. gente está aqui, né, também para fazer essa reflexão de que nós, mulheres, precisamos virar esse jogo, nós precisamos mudar essa realidade, na política Sim. também, né? E aí a gente enfrenta isso dentro dos partidos, a gente enfrenta isso nos movimentos, a gente enfrenta isso nos diversos espaços. Para nós, mulheres, Você sabe que eu fui fazemos candidata em política. 2012 também, a vereadora. Sério? Olha Nossa, aí! eu vou te falar, foi o maior desafio da minha vida. Eu falei, gente, eu bato palma para a mulher que vai e mete a cara para fazer um negócio desse. Sem dinheiro, Uhum. sem condição nenhuma, no peito e na raça, no trabalho social mesmo, no boca a boca, porque é muito Uhum. difícil, gente. É difícil demais. É assim que a gente Assim, está fazendo, entendeu? tem família para cuidar. Meu bebê era pequeno na época, meu filho devia ter meses Uhum. na época, então, cara, é surreal. A gente é muito foda. Desculpa a É. palavra, mas mulher. A gente está metendo o pé na porta, diz, olha, nós queremos também estar aqui, nós fazemos parte da sociedade, nós também somos sujeitos desse processo, e a gente quer, não Exatamente. é querer uma questão de tomar espaço, é uma questão de estar no espaço que também é nosso, né? Nós não somos Sim. meras coadjuvantes, nós também queremos ser protagonistas. Isso serve para o esporte, isso serve para a educação, isso serve para a política, isso serve para as empresas, né, para os cargos, enfim, em vários setores da nossa vida, em vários espaços. Isso serve para dizer que nós, mulheres, não queremos mais ser coadjuvante, a gente quer também ser protagonista, né? Nós fazemos parte dessa construção social. Então, muito justo que nós também estejamos nesses espaços, construindo, né? Somando, dialogando, contribuindo para uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual, uma sociedade com mais equidade, com mais respeito, com mais solidariedade, com mais um olhar mais sensível, né? Um olhar mais sensível para a sociedade, para as Um problemáticas que a olhar mais gente vive no nosso maternal, dia a né? dia. Também, né? Também. Então, assim, olha, nossa conversa está muito boa, gente. Se dependesse de mim, nós íamos ficar aqui dialogando sobre isso Lisiane, por horas mas e horas, mas só mais tá uma bom? Eu coisa. gostaria, então, de passar aqui a palavra para que vocês fizessem. A gente não tem perguntas, mas eu vou passar a palavra para o professor Renier, ele quer pontuar aí mais algumas coisas, trazer mais aqui algumas contribuições, e aí você já faz também, professor, suas considerações finais, tá bom? E depois passo para a Júlia. Certo. Foi muito gratificante participar dessa live, né? A gente desenvolver algumas ideias aí, e poder, inclusive, contribuir, né, para a plataforma de propostas da sua campanha, tanto no âmbito do esporte, quanto também no âmbito da mulher e a participação da mulher no esporte. Mas eu penso, como eu falei anteriormente, que esses espaços que a mulher vem conquistando, como você falou, vem metendo a pé na porta, eles precisam ter mecanismos para garantir essas conquistas. Porque você veja bem, nós tivemos uma fase no Brasil em que setores que eram esquecidos, que estavam invisibilizados, não só a mulher, mas os LGBTs, os negros e tudo mais, que estavam invisibilizados na nossa sociedade, eles passaram a ter uma participação maior. Essas temáticas passaram a fazer parte do cotidiano da nossa sociedade. E algum tempo depois, nós tivemos um revés tremendo. Hoje nós vivemos um quadro, uma situação na nossa sociedade, no país, em que há uma negação daquelas conquistas que aconteceram nos 10 primeiros anos dos anos 2000, ou até mais ou menos 2014, 2015. Então, é por isso que eu acho que, embora a gente é possível traçar políticas públicas para inserir melhor, para garantir a participação da mulher, seja na política, ou nas universidades, ou sei lá o quê, ou esporte, qualquer outra área da sociedade,
da atividade humana, não é? Com políticas públicas, e até, inclusive, por exemplo, essa questão das cotas. Né? As cotas, que são políticas afirmativas, foram políticas que foram mecanismos que garantiram efetivamente a participação de determinados estratos sociais e determinadas atividades da nossa sociedade. Não é? As cotas, por exemplo, para negros e indígenas nas universidades, isso garantiu efetivamente. Então, você não tem como retroagir, não tem como ter um revés tão grande, não é? Porque está garantido em lei, então é uma obrigação. Não é? A participação das mulheres, o percentual de mulheres nas chapas dos partidos políticos, isso é uma conquista muito grande. Então, por isso que eu digo que, apesar de haver a necessidade de políticas públicas que possam facilitar, né, a participação da mulher em todas as atividades humanas, mas é preciso criar mecanismos, se possível, de lei, para garantir e manter essas garantias, não é? Para que a gente não fique à mercê, não é, de concessões. À mercê de concessões. Um determinado governo eu concedo isso e o outro vai e tira. Não, a gente garantindo isso com um determinado mecanismo como lei, isso aí não tem como tirar mais. Né? Por isso que eu fiz essa colocação. Então, eu queria agradecer aí a participação, obrigado pelo convite. Quando precisarem, eu estou à disposição, né, para ajudar essas candidaturas progressistas, populares e corajosas, como a sua. Tá? Obrigada. Obrigada, professor. Júlia. Eu gostaria muito de agradecer esse momento, né? Eu acho que todas as vezes que uma porta é aberta para a gente falar sobre as nossas dificuldades, sobre as problemáticas das mulheres, eu acho que um pouquinho alguém escuta e alguém aprende mais, né? Sobre isso. É interessante quando os homens participam. Eu fiquei muito feliz de ter um homem com a gente aqui na live, porque eu acredito que é eles que precisam entender como que funciona essa inserção da gente, né? Nesse protagonismo, né? A gente precisa que os homens entendam que a gente só quer igualdade, ninguém quer roubar espaço de ninguém quer aniquilar os homens da face da terra, né? A gente só quer que eles entendam a problemática que a gente passa, né? E eu acho que todo homem devia enxergar que existe ele tem mãe, ele tem irmã, e que elas passam por essa dificuldade também, né? Então é necessário que eles comecem a olhar para a gente dessa forma, como eles olham para alguém da família deles, né? E a Bia Ferreira, ela cita, tem uma música dela que é magnífica, não sei se vocês conhecem, que a gente não precisa ser a Amélia para ser de verdade, né? A gente tem liberdade para ser o que a gente quiser, né? Então, assim, eu acho que quando ela cita isso, ela deixa bem claro, e também tem uma música dela que ela diz que cota não é esmola. É importante quando ele chega aqui e fala sobre as cotas, né? Porque muita gente... Hoje eu quase discuti com um amigo meu de trabalho, muito meu amigo, mas ele falou, Júlia, eu não vou falar com você sobre preto, porque você vai achar que eu já estou de racismo. Eu falei, você já está de racismo. Você não quer conversar comigo porque você sabe que você vai falar merda. Então, a gente vai discutir. Então, é melhor parar por aqui. E aí... Mas é necessário que as pessoas cheguem numa rede social onde a gente consegue abraçar e muita gente ouvindo, muita gente, né, percebendo as nossas problemáticas, e chega e fala sobre cota, por exemplo, que é para as pessoas brancas, né, para as pessoas que não entendem essa problemática. Eles precisam entender que isso não é esmola, que a gente lutou, que isso é histórico, né? Que é necessário. Então, eu quero muito agradecer esse espaço. Eu já estou fechada com o vereador, né, que é um cara que a gente trabalha há muitos anos, mas eu gostaria de te dizer que se você me procurasse há um tempo atrás, com certeza eu estaria junto com você nessa batalha, porque eu sei o tanto que é difícil, né? E eu apoio demais uma mulher preta que vai estar correndo atrás, que... Cara, para mim, as mulheres são sensacionais, eu sou muito fã das mulheres. Eu falo para minha mãe que se um dia eu pudesse corrigir alguma coisa na minha vida, é que se algum dia eu destratei uma mulher na minha vida, eu peço perdão a Deus e a qualquer outra mulher, porque, cara, mulheres são sensacionais, elas são incríveis, né? Então, eu te agradeço muito por esse espaço. Eu tenho certeza que se você chegar lá, você vai lutar pela gente, independente, né, de a gente ter apoiado uma ou outra ou não, mas você vai lutar pela gente, pela nossa história, pela nossa cor, né?
porque eu acredito que a gente precisa muito de alguém que lute e olhe por nós de forma igualitária, né? Que olhe para a gente e tenha no coração o Ubuntu, né? Nós somos porque todos nós, eu sou porque todos nós somos, e isso é o que as pessoas precisam entender, que a gente é igual, a gente precisa que as pessoas abracem essa causa. Então, assim, eu te desejo toda a sorte do mundo, que você precisar, eu estou aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por escutar a minha problemática, que é de tantas outras mulheres, obrigada por acreditar no esporte, né, que é uma coisa que às vezes é tão simples, né, de corrigir, são coisas tão pequenas que a gente pode resolver, mas que às vezes o poder público torna tão grande por não ter vontade. É só a falta de vontade de fazer algo para que a gente possa salvar muitas vidas, muitos jovens, né, muitas crianças da vida ociosa, né? E então é isso. Muito obrigada, de verdade, muita gratidão, professor. Muito obrigada. Aprendi demais com você hoje, né? E espero poder cruzar com vocês na minha vida, né, nos caminhos que nos cruzam, que é o esporte e a mulher, e que a gente possa, por muitos anos, lutar à frente dessa problemática e conseguir um avanço muito grande pelo nosso Amazonas. Certo. Então, nós aí, nossa live, né, está com 1h18, a gente já está caminhando aí para o final desse papo tão maravilhoso, e o professor Renier, ele pontuou uma coisa extremamente importante, quando a gente fala, quando ele fala dessa questão que é preciso criar mecanismos, né, que garantam essa participação, isso é fundamental. Então, quando a gente fala da questão, por exemplo, das cotas, as pessoas precisam entender que as cotas existem porque existe também uma negação lá atrás muito forte. Existe uma dívida com essas minorias, existe uma dívida enorme com as mulheres nos diversos espaços, existe uma dívida com o povo negro, né, muito grande. Então, as políticas afirmativas, elas são essenciais, extremamente necessárias para estruturar e garantir essa participação, mas também para você diminuir desigualdades, né, que estão aí há séculos e séculos aí existentes, que exclui, que mata, que explora, e é por conta disso que a gente está aqui também, não só se colocando nesse debate, trazendo essa temática para a visibilidade, mas também nos colocando para disputar uma vaga na Câmara Municipal, para que a gente seja uma voz ativa, que a gente leve essas pautas, que a gente leve essas problemáticas, e que a gente, de certa forma, sensibilize a população da importância das mulheres nos diversos espaços, da política, tá? E com esporte chegue nas periferias da cidade. E eu quero agradecer a todas e a todos que nos acompanharam até agora pela página do Facebook. Ida, guerreira e mulher da capoeira, e que a gente ir para a capoeira. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Olha, o Bruno Rodrigues, e aí tinha mais alguém, né, que estava aí na live, que era esqueci, né, o Sombra, né, que diz parabéns a todos, parabéns, estou com Júlia aqui, parabéns, Júlia, e valeu, gostaria de agradecer a minha equipe, a Paola, que está aqui organizando a questão técnica da live, e a todos que nos acompanharam, e a nossa equipe. E dizer que nós estamos juntos, seguindo firme, por mais espaços, por mais mulheres nos espaços de debate, por mais mulheres em todos os espaços, que a gente construa uma igualdade respeitando as diferenças. Tchau, gente. Obrigada. Bye. Tchau, Paola.
Muito bom, né? Tchau, tchau, gente. Prazer.